Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Cabide Retrô do Futebol. Hoje vamos contar o título brasileiro do Bahia em 1988, em tardes e noites de uma Fonte Nova lotada. Hoje no Cabide Retrô do Futebol vamos contar a história dessa bela camisa, a camisa que garantiu o título brasileiro de 88 e que eternizou o ídolo Bobô, também em versos de Caetano Veloso. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão. A sensação de que o futebol nacional abria espaço para um novo ritmo ficou ainda mais forte no dia 19 de fevereiro de 1989. Nesta data, o Bahia segurava o empate em 0-0 contra o Internacional e via uma forte geração de baianos saltar da hegemonia estadual para ditar o ritmo da equipe campeã brasileira de 1988. A Bahia estava tão eufórica que, ao compor a canção Reconvexo no começo de 1989, Caetano Veloso lembra da elegância sutil de Bobô. Mas vamos explicar melhor mais adiante. O tricolor de aço esteve à beira de desafinar na competição. Na primeira fase, quando apenas 2 times se classificavam, a equipe do técnico Evaristo de Macedo obteve apenas 3 vitórias nos 10 jogos e não garantiu sua vaga. Ficou na terceira colocação do grupo B, atrás dos classificados Vasco e Grêmio. Já na classificação geral, no retorno, o Bahia melhorou muito e garantiu vaga à próxima fase, avançando entre os 4 primeiros colocados. O craque daquele time era o Meia Bobô, com passagens importantes pela seleção brasileira, depois foi contratado pelo São Paulo, jogou no Fluminense e no Flamengo, mas também tinha outros jogadores importantes, como o Zé Carlos e o atacante Charles, que marcou 18 gols naquela competição. O Bahia foi o 4º colocado e o rival da nova etapa foi o Sport de Recife, 5º colocado na fase de classificação. Empate em 1-1 em Pernambuco e nova igualdade sem gols no jogo de volta em Salvador. O Bahia estava nas semifinais para eliminar o Fluminense, que havia tirado o Vasco da Gama. E voltou a jogar com a vantagem do empate após 0-0 no Maracanã. No jogo de volta levou o maior público da história da velha Fonte Nova. Mais de 110 mil pessoas viram o Bahia superar os cariocas, chegando à final contra o Internacional de Porto Alegre. O gol decisivo foi de Gil Sergipano. Recuperação de Paulo Robson, contra-golpe do Bahia. Ajeitou o Bobô. Abriu com o Marquinhos, Charles está enfiado. Vamos ver Marquinhos em cima de Edson Mariano, passou bonito. Ainda Marquinhos, ajeitou na direita. Zé Carlos, pediu Charles, tocou. Olha o segundo. Vai ajeitar, agora sim, bateu, defendeu Ricardo Pinto. Voltou, afastou a zaga. A chance de Gil, lá dentro. Gol, Gil! A torcida vai ao delírio. Vale a pena ver de novo. O primeiro jogo da grande final foi vencido em uma Fonte Nova com mais de 100 mil torcedores por 2-1, em uma grande atuação de Bobô e Zé Carlos. A sobrar com Charles, dispara Osmar pela direita, prendeu muito Charles. Tenta outra fita, consegue. Agora sim, abriu para Zé Carlos, bolão para Zé. Pode jogar no conflito, ajeita. Olha o toque, na medida, Bobô, lá dentro! Gol! E Bobô sensacional! Se Bobô foi o principal cara do primeiro jogo da final, na partida decisiva o herói usava luvas. O goleiro Ronaldo fechou o gol. Se ele não fosse vazado, o time tricolor seria campeão brasileiro. E foi exatamente isso que aconteceu em uma grande atuação no Beira-Rio. É você, a trave e a bola. Então, eu entrei convicto que não ia passar, que não ia tomar gol. Eu dobrei minhas atenções e busquei uma força de Deus, né? Primeiro de Deus. 47, vai terminar! Termina o jogo no Beira-Rio! 0-0, placar o Bahia! É campeão brasileiro de 1988! O Bahia com raça, com vontade, com determinação, mas com muito sentido coletivo, com
técnica, com jogadores de primeira linha, mostrando que um time do Nordeste pode sim correr. Eu sou a chuva que lança areia do sal. No começo de 1989, ainda em meio àquela euforia do título brasileiro conquistado pela equipe do Bahia, Caetano Veloso estava em Roma e compôs a música Reconvexo. Essa canção foi oferecida à sua irmã Maria Bethânia e pouco depois foi lançada, entrando de vez na história daquele título. A canção é repleta de referências e aborda as múltiplas facetas da Bahia, em um tom crítico ao jornalista Paulo Francis. Na época, Francis vivia em Nova York e escrevia sobre o Brasil, muitas vezes com a visão negativa sobre o comportamento da sociedade e cultura brasileira, o que irritava Caetano. Caetano falou sobre a música, abre aspas, a letra é meio contra Paulo Francis, uma resposta àquele tipo de gente que é contra o brasileiro, que é contra o baiano, a contracultura. É um conjunto de coisas que um certo charme jornalístico detestava e agredia, fecha aspas. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. A música Reconvexo casou com a saga baiana em 1988 e começo de 1989. A trajetória do Bahia foi uma resposta cravada na coragem e no enfrentamento do preconceito, já que poucos acreditavam no título de um time nordestino naquela reta final da década de 1980. A desconfiança deu lugar a uma resposta para sempre de um povo que ama futebol como poucos. A Roma Negra, como a Bahia é citada na canção, marcou para sempre a história do futebol nacional, com um título brasileiro improvável. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Gogóia, seu olho me olha.